Foi uma Assembleia conturbada, sobretudo num despique entre o Sr. Presidente da Junta e a oposição, neste caso o PS, com aqui alguma dor sentida de acusações. É a política que tem sentido nos últimos tempos? Portanto, se existe alguma dor por parte do Partido Socialista, é uma questão que terá que lhe perguntar ao Partido Socialista, aos seus representantes. Aquilo que eu não posso aceitar e não vou aceitar é que, de alguma forma, se venha sempre colocar em causa, nomeadamente os presidentes de junta, e falo em nome dos meus colegas também, no sentido em que dá-se aqui a impressão de que somos todos, fazemos todos um conjunto de ilegalidades e os presidentes de junta, para quem não sabe o esforço que é feito para que as coisas vão para a frente, e conforme tive a oportunidade de dizer há pouco na Assembleia, portanto existe aqui uma questão de muitas vezes não perdermos os apoios para a nossa freguesia, e quando se sobe ao púlpito e se coloca um conjunto de suposições e se levanta, quem está a ver, quem segue a política e vem de Águeda, aquilo que nós fomos eleitos é para representar o melhor possível e gerir o melhor possível os dinheiros públicos. E, portanto, não podemos vir para aqui dizer que a malta anda aqui a fazer um conjunto de coisas que são ilegais. E, portanto, aquilo que eu tentei esclarecer e que tento esclarecer e é bem da verdade, até porque hoje a Junta, e falo por mim, e também sei que posso falar por grande parte dos meus colegas, as coisas são completamente transparentes, portanto as contas são auditadas, as coisas estão na internet para quem quiser ver e, portanto, as coisas são feitas aos olhos de todos, que é as obras estão à mercê de se pegar num carro e se ir ao pé do local delas, como esta que estamos a falar concretamente. E, portanto, eu considero que o Partido Socialista terá que rever esta questão do que é que pretende, porque quando se vem falar de uma determinada obra e não se fala daquilo que a obra vem melhorar ou vem resolver, e só se fala da questão de que possivelmente ela poderá ser ilegal quando não existe ilegalidade absolutamente nenhuma, e portanto e do esforço que é feito para chegarmos até aqui, daquilo que é a necessidade que hoje temos, conforme tive a oportunidade de falar, portanto, o processo para se chegar até ao lançamento de uma escola, como aquela que vai acontecer em Trabassou, esse esforço cabal que é necessário fazer e que demora anos e por aí fora, eu considero que é muito ingrato depois de ouvirmos estas suposições que não se materializam, que não se fundamentam e que colocam em causa quem está a tentar fazer as coisas. Mas este tipo de política que se verifica, a seu ver, tem prejudicado as juntas de freguesia e o desempenho das juntas de freguesia? Eu considero que prejudica é aquilo que é a imagem das pessoas que não estão ligadas diretamente. Portanto, a imagem da política está descredibilizada no mundo inteiro, em Portugal, e Águeda não é exceção. E, portanto, aquilo quando as pessoas se submetem a isto, quando as pessoas se submetem, têm a coragem de se submeter a votos, e em aquilo que nós dizemos, eu vou representar as pessoas que me elegeram, isto também se deve ser um compromisso para as pessoas que ficam na oposição, porque também foram eleitas. Portanto, e não basta só dizer mal de quem está, é preciso fazer aqui uma questão construtiva. E isto descredibiliza as pessoas. Portanto, se existe aqui alguma náusea, alguma questão, cada um terá que resolver. Portanto, porque eu já estive do lado da oposição e sei a forma como fazia. E, portanto, sei que sempre dei a cara e disse porque é que me candidataria, porque não concordava com aquilo que era feito e da forma como era feito. Portanto, isto é uma questão. Agora, nós dizermos, levantar um conjunto de suspeitas, levantar um conjunto de problemas, só para dizer que se está a fazer, de alguma forma, política oposição, isso não é oposição, isso não é política, naquilo que é a essência. A política procura uma coisa que é muito simples. A par de outros setores daquilo que é a nossa sociedade, a política deve preocupar-se em resolver os problemas das pessoas, portanto, identificá-los, ver de que maneira é que pode fazê-los, e isto sempre na base da legalidade daquilo que está instituído, e resolver o problema às pessoas. Agora, nós quando vamos do outro lado e assistimos só a esta questão da terra queimada, apercebemos-nos de que, de facto, as pessoas ficam descredibilizadas, deixam de acreditar em quem quer fazer, porque do outro lado vão ouvir estes veribytes, não é? Estas nuances, e acham que depois comemos todos pela mesma medida. E é isto exatamente, que seja na política nacional, na política local, que deve ser transversal, e é isso exatamente que não acontece. Portanto, nós devemos fazer uma oposição, e aquilo que eu hoje chamei nesta Assembleia foi exatamente isso. Primeiro devemos perceber se aquilo que estamos aqui a propor se vai ou não resolver o problema. Ou então propor outra solução. Portanto, olha, eu proponho que as casas de banho num determinado parque não sejam feitas assim, devem ser feitas de outra maneira, mas isso não foi falado. Então só se vem aqui falar desta questão. E podemos dar N exemplos. E, portanto, nós, quando estamos no poder, e falo aqui do Partido Socialista, que esteve
dezenas e dezenas de anos no poder ultrapassou e nunca conseguiu resolver o problema do centro de saúde ia fechar por falta de condições, portanto, eram condições completamente nauseabundas. E em 2 anos nós fizemos o centro de saúde novo e resolvemos a junta que também chovia lá dentro. Mas a única questão que aqui foi falada pelo Partido Socialista na altura foi somente de que qual era a questão legal da obra e se o apoio da Câmara teria sido legal e o processo da obra teria sido legal quando as obras foram acompanhadas juridicamente, administrativamente e a fiscalização da obra. Portanto, nunca se foi falado do problema que ele não se resolveu quando esteve lá. Isto descredibiliza a política. Porquê? Porque quem resolve o problema, a questão que é levantada é só da parte legal. Quem ouve vai identificar de que pode haver aqui alguma nuance, mas não é o problema que ficou resolvido ao final de 40 anos em que um centro de saúde funcionava de forma provisória. E é essa questão que as pessoas lá fora esperam de nós. Identificar o problema, encontrar soluções e resolvê-los. E aquilo que eu disse, ninguém mais resolver tudo ao mesmo lado, então, porque é impossível. Agora, devemos, é sim, caminhar e dizer, olha, e isto é antes de fazer a obra. Na solução para o centro de saúde ultrapassou, passaria por isto, ou por aquilo, ou pelo outro, não é? Mas depois de estar feito, depois da noiva casada, não faltam pretendentes. E, portanto, é nessa questão que eu considero que falhamos. E quando eu digo falhamos, somos todos, porque estamos aqui eleitos para defender os aguedenses, cada um nas suas freguesias, os outros eleitos a nível de concelho, mas é isso que eu considero que a oposição terá que se rever totalmente. Nós hoje assistimos até ao Partido Socialista a votar contra o apoio a mais às juntas. Portanto, quando isto é feito, eu penso que está tudo dito.